Boa tarde a todos. Daremos início à terceira conferência de hoje. Adolescentes brasileiros, envolvimento em situação de violência como agressores e como vítimas e padrões de uso de substâncias psicoativas. Laís Sete Galinari, psicóloga, mestranda pelo programa de pós-graduação em Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, USP, e membro do GPDIP. Rafaele Carolina Santos Costa, psicóloga, mestranda pelo programa de pós-graduação em Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, USP, e membro do GPDIP. Convido as duas a subirem aqui ao palco. Bom, boa tarde a todos, né? Primeiro, para fazer uma pequena contextualização para vocês do que a gente vai falar hoje, esse trabalho que a gente vai apresentar, como vocês podem ver, ele foi realizado por uma equipe maior, né? Não só por mim, pela Rafaele. Inclusive, o primeiro autor, que é o André Komatsu, ele não está aqui presente, e isso está relacionado, inclusive, a por que ele e a Marina não estão aqui, né? Porque esse trabalho a gente desenvolveu com um banco de dados do IBGE, um pouco, acho que com o título já para ter um pouco a noção do objetivo, que é um pouco para tentar investigar o padrão de uso de substâncias em uma amostra representativa do Brasil, para a gente entender. Fala-se muito sobre o uso de drogas na adolescência, mas até então, dentro do que é o nosso conhecimento, a gente não tinha, de fato, informações de como esse uso aparece nos indivíduos em termos de diferentes formas de usar a substância, né? E, pensando nisso, a gente desenvolveu esse trabalho para concorrer, né, a um concurso que foi aberto pela Sociedade Internacional de Criminologia, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública da ONU, e seria premiado no total 10 trabalhos ao redor do mundo, e o nosso trabalho, ele foi o trabalho premiado para representar a América Latina nesse congresso da Sociedade Internacional de Criminologia. Então, é justamente por isso que o André e a Marina, nesse momento, eles estão no Catar, né, para receber esse prêmio e apresentar esse estudo junto lá no congresso do seminário, nesse Congresso Internacional da Sociedade de Criminologia. E o que a gente vai apresentar para vocês hoje são os resultados e as reflexões decorrentes desse estudo. Então, e aí, um pouco para... Então, um pouco para começar a contextualizar de onde veio essas perguntas, esses questionamentos e qual perspectiva a gente parte para a realização desse estudo, eu acho que é muito importante a gente primeiro parar para pensar o porquê estudar a adolescência em específico e porquê estudar esses problemas de comportamento na adolescência. Então, nessa fase, se a gente para pensar em termos de desenvolvimento humano, nessa fase do desenvolvimento humano, tem muitas pesquisas que mostram para a gente que acontece uma intensificação de processos maturacionais, de mudanças de papel social que esse indivíduo vai ter na sociedade, mudanças neuropsicológicas e comportamentais. Então, é uma fase de muitas mudanças que o indivíduo ele começa a ter muitas aquisições. Então, ele é um momento em que ele se abre e começa a ter muitas mudanças e aquisições em termos de habilidades relacionais e coisas nesse sentido. Mas, por outro lado, além dessa aquisição de novas capacidades, dessa abertura para ter
capacidades novas relacionais e de sentir emoções, de, por exemplo, de julgamento moral, que o indivíduo ele vai se complexificando, se a gente compara com a infância. Além disso, é uma fase também que a gente pode considerar de muita vulnerabilidade, porque além dessas características que eu estou falando com vocês, existem algumas outras características que colocam esses adolescentes, pensando nessa fase de vida, em muita vulnerabilidade para comportamentos que a gente fala que são comportamentos desviantes, como envolvimento em brigas, uso de drogas, por exemplo, de começar a ir mal na escola, brigar com os pais, né, que são esses comportamentos divergentes, delituosos, que a gente chama. E isso passa, na realidade, para a maioria dos adolescentes, por conta de outras características que existem nessa fase, que estão relacionadas a uma busca de sensações para descobrir e se abrir a experiências novas. E isso pode acabar acarretando aí no envolvimento a situações que podem ser nocivas. Que no nosso caso, que a gente está querendo conversar com vocês, é especificamente o uso de substâncias e a conduta delituosa. E apesar desses processos desenvolvimentais que eu estou conversando com vocês serem relativamente gerais, ou seja, é um processo relativamente que a gente fala que é normativo, ou seja, que acontece para a maioria dos adolescentes que estão se desenvolvendo, para alguns adolescentes esse processo de se envolver com atividades delituosas e divergentes, ele se intensifica e ele vai acontecer numa gravidade maior, né? E para esses comportamentos vão se intensificando, vão acontecendo de forma mais grave, eles inclusive podem apresentar um uso mais abusivo de substâncias, que passa, por exemplo, daquele primeiro ponto de experimentação de drogas, que está mais relacionado ali com busca de sensações, num contexto mais de amizade, estar junto com os amigos, para virar, por exemplo, um uso mais abusivo, que existem muitas pesquisas que mostram que tem um prejuízo maior, tanto social quanto físico, para esse adolescente. E, constatando isso, na realidade, a gente se faz a pergunta de por que existem alguns adolescentes que se envolvem nessas práticas de uma forma mais séria do que outros. Então, se, de maneira geral, todos os adolescentes, em algum momento dessa fase, vão quebrar uma norma, ou vão fazer um uso de álcool, vão experimentar uma substância psicoativa de forma pontual, vão fazer um pequeno delito, se isso é comum para a maioria dos jovens, por que existem alguns que vão se engajar nessas atividades de uma forma mais séria e vão fazer isso de uma gravidade maior, de modo que esses comportamentos comecem a gerar um prejuízo muito grande, tanto para eles mesmos quanto para as outras pessoas? E aí, com esse questionamento em mente, eu acho que também é muito importante a gente frisar que as razões para que um adolescente use drogas e faça um uso tanto menos ou mais problemático, ela pode ser inúmeros. E depois, num segundo momento, quando a gente vai pensar na intervenção e no trabalho com esse adolescente, a gente também precisa ter isso em mente, porque talvez as diferentes funções do uso de substância, ela vai implicar em diferentes formas de intervir com esse adolescente. Mas aí, um pouco a título de exemplificação, por exemplo, as razões podem ser inúmeras. Então, a gente trouxe aqui para vocês, por exemplo, aceitação entre os amigos, então, de ter um nível de pressão dos pares, porque os amigos usam substância e isso acaba influenciando o adolescente a usar também, né? Um pouco uma motivação que a gente fala que é mais hedonista, que é para sentir prazer e experienciar sensações novas e diferentes, para se sentir bem. Então, por exemplo, um adolescente que ou é muito ansioso e sente muita raiva, ele pode fazer um uso de alguma substância mais calmante, por exemplo, o álcool ou a maconha, como uma forma de automedicação, que a gente fala. E também, mais uma vez, como eu tinha falado, esse uso um pouco mais exploratório,
que está relacionado com a busca de sensações e de experimentação durante a adolescência. Acho que olhando para isso, dá para a gente, de fato, pensar que o que mantém um tipo de uso não vai ser a mesma coisa que o que mantém um tipo de uso, por exemplo, para um adolescente que está fazendo um uso exploratório, não é a mesma coisa do que para esse adolescente que usa, por exemplo, o álcool ou a maconha para se automedicar por ele ser muito ansioso. Então, eu acho que a gente já vai pensando que o trabalho com esses dois adolescentes, ele precisa ser diferente. E fazendo esse raciocínio, a gente já começa a pensar como é importante a gente avançar no sentido de não só olhar de uma forma dicotômica para o uso de substâncias, ou seja, esse adolescente usa substâncias psicoativas ou não, e começar a olhar com uma visão um pouco mais aberta, entendendo esse fenômeno na sua complexidade, entendendo que ele pode ser múltiplo, ou seja, não existe só uma forma de se usar substâncias psicoativas, podem existir diversos padrões de uso e a gente precisa entender quais padrões de maneira geral são esses e o que pode estar mantendo esses diferentes padrões. Porque é aí que a gente vai chegando um pouco mais próximo da necessidade dos diferentes indivíduos que usam a substância, a gente consegue se aproximar mais um pouco desse fenômeno em toda a sua complexidade. Bom, e aí agora pensando, além desse uso de substâncias, tem muitas pesquisas que mostram que algumas outras coisas também podem se apresentar junto com esse uso, principalmente com o uso de substâncias um pouco mais problemáticas. E essas problemáticas são problemas de saúde mental, né? E problemas de conduta, problemas de comportamento, tanto se a gente pode pensar na delinquência juvenil, quanto de comportamentos violentos, né, especificamente. E a gente trouxe a imagem desse vórtex um pouco justamente para deixar claro qual é o nosso posicionamento, que a gente entende que essas três problemáticas, em alguma medida, elas vão ter uma inter-relação e elas vão tendo uma influência mútua uma em relação à outra. Então, o uso abusivo de substâncias pode tanto aumentar os indicadores de problemas de saúde mental do adolescente, como fazer ele ter mais problemas de conduta, e um vai retroalimentando a outra. Então, os problemas de saúde mental também podem fazer esse adolescente fazer um uso abusivo de drogas, pode influenciar esse uso abusivo de drogas no sentido de automedicação, como eu tinha falado para vocês. Os problemas de conduta, os problemas de comportamento. Então, o adolescente que está num meio muito antissocial, ele pode ser muito reforçado para fazer o uso de substâncias psicoativas, então ele vai usar cada vez mais. Então, a gente entende que, de alguma forma, se a gente quer olhar para o padrão de uso de substâncias, a gente também não pode olhar para esse padrão sozinho, que a gente também precisa considerar outros aspectos desse adolescente que, de maneira geral, a literatura mostra que estão relacionados. Nesse caso específico que a gente está trazendo para vocês, a gente fez a escolha, o recorte, para olhar para esses três problemas em conjunto, que é o abuso de substâncias psicoativas, os problemas de saúde mental e os problemas de conduta, especificamente nesse caso, comportamentos de violência. E, além de tudo isso, então, além dessa inter-relação entre esses três problemas que a gente olha e que a gente tem como foco, a gente também não pode esquecer que esses problemas, em alguma medida, eles são mantidos por vários fatores de risco e que esses fatores de risco são provenientes de diversas dimensões. Então, tem tanto... E isso que eu estou dizendo é que, no fundo, a gente não consegue estabelecer uma causa única para problemas de conduta, para uso de substâncias. Que, na realidade, a gente tem vários fatores que se associam a esses comportamentos que a gente observa. E aí a gente tem tantos fatores escolares, familiares, fatores individuais como a impulsividade, dificuldade para controlar as emoções. Então, são muitos fatores que vão estar relacionados com essas três problemáticas e a gente precisa se atentar a isso.
Especificamente, no nosso estudo, a gente fez o recorte de olhar para problemas relacionados, além desses 3, né, com aspectos de vitimização. Então, no nosso estudo, a gente fez a escolha de investigar essas 3 condutas, né, essas 3 problemáticas, então abuso de substâncias, delinquência juvenil, comportamento violento e problemas de saúde mental e episódios de vitimização na história de vida desses adolescentes. Então, pensando em todo esse contexto que eu estou conversando com vocês, o objetivo principal da nossa investigação, o nosso foco, para onde a gente olhou, foi tentar, entendendo que esses adolescentes, aquilo que eu tinha falado no começo, de que eles podem ser muito diferentes entre eles, em relação tanto ao que a gente vê, ao comportamento e às coisas que estão relacionadas com esse comportamento, o objetivo da nossa investigação foi identificar diferentes padrões de consumo de substâncias psicoativas em adolescentes da população brasileira e, a partir disso, verificar que problemáticas se associavam a cada um desses diferentes padrões no tocante à emissão de comportamentos violentos, a episódios de vitimização e problemas de saúde mental e de saúde geral. E aí agora a Rafaele vai falar um pouquinho mais o que a gente fez para conseguir responder essa questão. Porque como o professor Tony falou, além do que a gente faz é importante, o como é muito importante, né? Então, antes de passar para os resultados, que a gente acredita que ficaram muito interessantes e que podem ajudar aí a instrumentalizar um pouco a nossa prática e até um pouco a nossa compreensão de mundo, né? De tentar combater um pouco as crenças que vão se espalhando por aí, a gente vai falar um pouco sobre como a gente fez isso. Bom, diante da tarefa que a gente tinha aí de fazer conduzir uma pesquisa relevante, que pudesse competir, então, a esse prêmio e representar o nosso país, e que, no fim, acabou representando o nosso continente, a gente estava buscando dados viáveis que podiam ser analisados, que podiam contribuir, que tivessem perguntas relevantes mesmo. E aí a gente encontrou, foi uma surpresa, inclusive, eu falo aqui porque acho que a gente não sabe, o IBGE tinha um banco de dados aberto, que remete a uma Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, que na verdade focalizava risco para doenças sexualmente transmissíveis em alunos da escola. Um levantamento muito grande, que aconteceu a primeira vez no ano de 2019, 2012, 2015, que são os dados que a gente utilizou para análise, e está acontecendo esse ano de novo. Então, só a título de conhecimento, que eu acho muito interessante, esses dados são abertos, entramos em contato com o IBGE, tivemos autorização de fazer análise com esses dados, desde que dado o devido crédito, né? Então, que é o que a gente está fazendo agora. Bom, então, quem são os adolescentes que participaram dessa pesquisa, né? Quem foram os adolescentes que contribuíram com esse conhecimento que a gente está trazendo aqui agora? Que, no fundo, são eles e não a gente. O levantamento foi muito maior. Os dados analisados aqui hoje são referentes a 6.702 adolescentes no país todo. O levantamento foi muito maior, mas esses adolescentes foram elegidos para a pesquisa porque só esses, de fato, tinham respondido a todas as questões necessárias para a gente cumprir nosso objetivo de avaliar os fatores que a Laís comentou. E tem até mais um outro detalhe, que esses adolescentes, na verdade, a coleta ela é feita com 2 faixas etárias. Então, essa faixa etária de aproximadamente 15, 14 que é nono ano, que é o 9º ano, e existe uma outra faixa etária que é mais jovem, então de adolescentes de 11, 12 anos. Mas para as nossas perguntas, pensando que o nosso foco aí é o comportamento desviante, delituoso, a gente entende que essa idade, as pesquisas mostram que como é quando tem um pico de problemas de comportamento, a gente entendeu que para fazer esse estudo, essa faixa etária era mais interessante. Sim, bem lembrado. E a gente tem uma distribuição de idade com 53% de idade, de sexo. 53% da amostra é composta por adolescentes do sexo masculino e 47% do sexo feminino. Foram todas realizadas no contexto da escola. Aí me remete à colega da segunda fala da manhã. A escola é onde tudo acontece, né? E é onde muitas vezes a gente encontra esses adolescentes. Então, em escolas públicas e privadas, como eu falei, no país todo, ok?
A gente tem uma distribuição mais ou menos parecida, né, por região, e além disso, a forma como foi selecionado esses adolescentes garante que a gente tenha o que em pesquisa a gente chama de amostra representativa. Então, com isso, a gente tem uma confiança de que os dados aqui apresentados representam suficientemente bem a realidade brasileira. A gente consegue, com algum nível de segurança, pensar que isso representa adolescentes que a gente conhece ou pode vir a conhecer, ok? Não que as nossas pesquisas mais locais não tenham validade, elas têm, mas muitas vezes elas têm validade um pouco mais restrita ao contexto que elas foram conduzidas. Essa aqui não, e por isso o potencial e que ela está aí sendo levada por aí afora. Vamos lá. Os adolescentes, então, todos que contribuíram com essa pesquisa responderam perguntas referentes a uso de álcool. Então, o quanto usou, o volume de uso nos últimos 30 dias. Atenção para a questão temporal, a gente não pergunta ao longo da vida toda. Algumas pesquisas focalizam a vida toda e aí o interesse é outro. Mas a gente teve um interesse um pouco mais proximal para saber como esse adolescente estava naquele momento. Já que não era uma pesquisa que ia pegar esses adolescentes e acompanhar eles a vida toda, a gente deu esse foco nos últimos... A pesquisa deu esse foco nos últimos 30 dias. Uso de cigarro, a mesma coisa, nos últimos 30 dias, o quanto usou. Uso de maconha, uso de crack. E aí, variáveis agora já de outra ordem, né? Essa primeira coluninha referente ao uso de substâncias. A segunda coluninha é se o adolescente já foi vítima de violência, em quais contextos? Se ele já foi vítima de bullying na escola e se foi grave, se não foi grave, muito frequente ou não. Violência física na família. Violência física geral, então ter sido vítima de violência, de agressão em outros contextos. E abuso sexual. E aí esse indicador de violência física geral é inclusive uma pergunta bem séria que depois a gente vai retomar, que é se alguém já te bateu a ponto de você se machucar seriamente, com muita gravidade. E é isso depois a gente vai retomar. Sim, aí o seu adolescente assinala sim, não precisa de informação nenhuma mais para saber que ele já faz parte de um grupo de muito mais risco. Autor de violência, também tem diferentes contextos. Se ele já foi autor de bullying, se já se envolveu em brigas, e brigas com alguns tipos de instrumento, então armas como faca ou arma de fogo. O adolescente também foram questionados sobre a saúde geral dele, como ele percebia a condição de saúde geral dele, e a saúde mental. Se ele tinha sensação de solidão, de se sentir sozinho, ou se ele já tinha ficado tão preocupado a ponto de não conseguir dormir à noite. Aqui a gente também dá uma atenção especial, que a gente fala muito de saúde mental, e aí, às vezes para quem é da área ou para quem não é também, a segunda palavra é diagnóstico. Mas aqui não, aqui a gente está falando mais um nível de sofrimento psíquico mesmo, que não deixa de ir numa linha, tá ali numa outra ponta levando a um diagnóstico eventualmente, mas a gente está falando desse sofrimento psíquico que sim é um problema, e cabe mais, inclusive, num contexto de falar de adolescentes, né? Porque não é uma fase em que a gente trata muito de diagnósticos e coisas que podem, enfim, ter outros desdobramentos. Como o nosso foco, estamos partindo do consumo de substâncias, esse padrão, né? A gente falou, vamos encontrar padrões de uso de substâncias. Como a gente fez isso? Partindo do que cada adolescente relatou referente ao consumo de substâncias, a gente inseriu essas respostas em um programa de análise de dados e, a partir de cada resposta do adolescente, o software automaticamente cria grupinhos para a gente. Então, é como se a gente fizesse um levantamento aqui, por exemplo, de um uso de qualquer coisa, seria muito fácil manualmente fazer agrupamento e falar, quem usa até 2 vezes por semana fica para cá, quem usa 2 a 4 fica para cá. Mas o banco tinha mais gente, mais de um fator, então a gente perguntava do álcool, do cigarro, da maconha e do crack. Então, por isso, essa análise separa o joio do trigo automaticamente e conta para a gente. Então, nesses 6 mil adolescentes, por exemplo, temos 3 grupos e todos os adolescentes que estão nesse primeiro grupinho são muito parecidos entre si e muito diferentes desse segundo grupinho. Aqui, temos 3 grupinhos, vamos pôr. Esses aqui, por algum motivo e algum fator, são muito parecidos entre si. Ok? É mais ou menos esse raciocínio, que a gente chama de agrupamento, que é a técnica que a última colega da manhã também utilizou, vocês lembram, né? Mas ela agrupou escolas, a gente está agrupando adolescentes. Bom, e aí com isso, nós identificamos, né, a gente fala a melhor solução, ou seja, a melhor solução que o software deu para a gente quando a gente faz essa análise,
que é uma análise que se chama análise de classe latentes, foi essa solução, então, que fazendo essa análise a gente identificou 5 grupos de jovens de acordo com o padrão de uso de substâncias que esses jovens apresentavam. Então, um subgrupo de adolescentes, e esses são os nomes que a gente deu para esses agrupamentos, de acordo com a característica principal de cada um dessas classes, desses perfis. E aí a gente vai ficar agora um pouco conversando sobre esses diferentes grupos e o que eles mostram para a gente. Então, a primeira classe a gente nomeou de abstinentes, que foi composto por 18% da amostra, uma outra. E, inclusive, os nomes são até um pouquinho autoexplicativos. A gente ainda vai falar muito desses adolescentes para vocês, desses grupos, mas acho que só vendo o nome a gente já consegue ter uma noçãozinha de como que esses adolescentes são. Então, um segundo grupo, que tem 26% dos adolescentes, a gente deu o nome dessa classe de bebedores de álcool, um terceiro de usuários de drogas convencionais, um quarto, usuários poliuso, e um outro grupinho muito pequenininho que se agrupou ali, que são adolescentes que, de acordo com o padrão de resposta, foram agrupados pela análise, que é composto só por 5% da amostra total, que foram os usuários de drogas pesadas. E, tendo essa noção, a gente já consegue, olhando para esse slide, para esses nomes, a gente já consegue, em alguma medida, inferir um pouco, em termos do padrão de uso, como que eles se diferenciam. Mas, para além disso, a gente vai olhar também para quais são essas diferenças. Essas diferenças, elas vão se restringir só ao padrão de uso, ou se a gente olhar para as outras questões, então, para as questões de saúde mental, de ter comportamento violento ou não, de ter experienciado vitimização ou não, será que eles também se diferenciam ou não? Ou será que eles só são diferentes em termos de como eles usam as substâncias psicoativas? Que, no fundo, esse era o nosso maior interesse, né? Porque se a gente entende quais fatores estão associados a cada padrão de uso, a gente consegue pensar em estratégias de intervenção e de prevenção que são mais personalizadas e que consideram mais a individualidade de cada um desses adolescentes. Então, vamos lá, vou explicar para vocês o que é esse gráfico. Esse gráfico, ele representa cada uma das classes, né, da menos grave para mais grave, sendo a menos grave é azulzinha ali, como vocês podem ver, e a porcentagem de adolescentes de cada um desses grupos que fazem uso das diferentes substâncias que a gente avaliou. Eu acho que, em termos metodológicos, a gente não vai entrar muito nos gráficos, nem nada desse tipo, mas eu acho que ele dá uma contribuição visual interessante se, por exemplo, a gente olha a classe 4, que são os adolescentes que têm um poliuso, que é a amarelinha, tá vendo? Que são os adolescentes que apresentam um poliuso. Então, eles usam muitas substâncias, mas quando chega lá no uso do crack, quase nenhum desses adolescentes usa o crack. E aí a gente tem o azulzinho, que são os abstinentes, né, que não usam nada, vocês podem ver que eles estão todos ali embaixinho, né? A gente tem os que a gente chamou de bebedores de álcool, que é o laranja, que a gente pode ver que eles usam a maioria deles usa álcool, né? Mas quando chega nas outras classes, nas outras categorias de substância psicoativa, o uso é bem baixo, né? E a gente tem a classe 5, né, que é aquela pequenininha que eu tinha falado para vocês, de 5% da amostra, que eles usam em uma grande quantidade todas as substâncias psicoativas investigadas, incluindo o crack, que era uma que a outra classe mais grave não apresentava o uso, né? Então, agora, falando um pouquinho de cada uma dessas classes especificamente. Primeiro, um apanhado geral. O que a gente vê? Então, a gente colocou ali o símbolozinho. O que eu acho que está um pouco, eu espero que esteja autoexplicativo, a ideia é que estivesse,
Mas, então, o que os adolescentes que foram classificados na classe dos abstinentes apresentaram? Então, eles não apresentavam o uso de nenhuma substância, mas em termos de episódio de vitimização, eles relataram que sofriam bullying na escola. Eles não experienciaram nenhum outro tipo de vitimização, mas foram adolescentes que relataram sofrer bullying no contexto escolar. O segundo grupo, dos adolescentes bebedores de álcool, a gente identificou, então, que em termos de padrão de consumo de substância psicoativa, eram adolescentes que faziam uso de álcool, obviamente, mas que não tinha, junto com esse uso de álcool, nenhuma outra substância associada, então eram adolescentes que faziam uso apenas de álcool. E esse grupo eram adolescentes que relataram sofrer bullying, mas que em alguma medida também já emitiam alguns comportamentos de violência, em uma frequência baixa, então não eram todos os adolescentes, mas aqui já é um subgrupo que começava a ter alguns problemas de comportamento. Aí a gente tem os usuários de droga convencionais, que além do uso de álcool, que quase todos os adolescentes desse perfil faziam, eles associavam esse uso de álcool a alguma outra droga, ou uma ou outra. No caso, eles associavam o uso de álcool ou com a maconha ou com o tabaco. E aí esses já tinham um nível de problema de comportamento, então de ter comportamentos violentos, maior do que o anterior. Aí nós temos os adolescentes que têm um poliuso, né? Que esse ele já faz um uso mais intenso e mais sério das substâncias. Ele usa mais substâncias psicoativas do que esse terceiro do meio. E além de fazer uso de mais substâncias psicoativas, são adolescentes que já começam a apresentar mais problemas, mais dificuldades e mais episódios de vitimização também. Então, são adolescentes que relataram já episódios de vitimização fora do contexto escolar de bullying, então de apresentar episódios de violência na família e de já terem sido agredidos. Eles apresentavam já um comportamento, eles autodeclararam ter condutas violentas num nível maior do que a média, num nível mais sério. E, além disso, eles apresentaram problemas nos indicadores de saúde mental. Então, já foram adolescentes e especificamente, eles relataram que eram adolescentes que tinham, por exemplo, problemas para dormir por se sentirem muito preocupados, muito estressados. Então, você vê que ele já tem um indicador de estresse, inclusive de saúde mental, num nível mais alto. E aí a gente tem o último grupo, que são os adolescentes que fazem uso de drogas mais pesadas, né? No caso, foi avaliado aqui o crack, que além de fazer, como eu tinha mostrado, como vocês tinham visto no gráfico, além deles fazerem uso de todas as substâncias que a gente avaliou, ele também são os adolescentes que têm mais problemas. Então, eles têm muitos problemas de comportamento, então, de serem autores de comportamentos violentos, mas, ao mesmo tempo, eles também têm muito episódio de vitimização, ou seja, de sofrerem violência. E aí, de todas as formas, a maior concentração de adolescentes que tinham todas as formas de vitimização foi justamente nesse subgrupo. E eles relataram sofrer tanto abuso físico na família, quanto já ter se machucado seriamente por ter sido agredido por outra pessoa, e foram os adolescentes que mais relataram episódios de abuso sexual também. E aí, além disso, são os únicos adolescentes que relataram descontentamento com o seu estado geral de saúde, e também foram os adolescentes que relataram as duas dificuldades no plano da saúde mental que a gente avaliou, que é ou ele se sentir muito triste sozinho, e ele se sentir muito preocupado e estressado a ponto de atrapalhar dormir e atrapalhar suas atividades.
Bom, então, só retomando as proporções de cada um dos adolescentes, antes da gente entrar um pouquinho mais de detalhe nas particularidades de cada um desses perfis que a gente identificou. Então, se a gente falar especificamente dos abstinentes, então são adolescentes que têm uma baixa probabilidade de fazer uso de qualquer tipo de substância psicoativa. Então, eles não faziam uso de álcool, não faziam uso de maconha, eles não usavam nada. E eles também eram os que tinham menos envolvimento em todos os tipos de violência que a gente investigou, mas eles relataram terem sofrido bullying no contexto escolar, mas não relataram nenhuma outra forma de vitimização. E eram os adolescentes da amostra, e isso eu acho muito interessante, que eles eram os adolescentes da amostra com melhores indicadores de saúde mental. Não era só na média, né? Eles tinham realmente uma avaliação, uma percepção de... Ou seja, eles eram melhores do que a maioria em termos de saúde mental. Porque se a gente vê, a gente pode falar, esses aqui estão na média. Não, não é que eles estavam na média, eles eram melhores do que a maioria. Em relação aos bebedores de álcool, então eles tinham uma alta probabilidade do uso de álcool, mas uma baixa probabilidade de usar qualquer uma das outras substâncias que a gente investigou, né? Eles tinham um envolvimento em comportamentos violentos maior do que os abstinentes, mas ainda assim quase ali dentro da média. Então, ou seja, era um envolvimento maior do que os abstinentes, mas menor do que os outros 3 grupos que a gente encontrou. E, além disso, em termos da vitimização, a única forma de vitimização que eles autodeclararam terem sofrido foi a vitimização em decorrente do bullying escolar e nenhuma outra das formas investigadas, né? E esses aqui estavam na média em termos de saúde mental e da saúde geral. Então, eles não estavam melhor, mas eles também não estavam abaixo da média. Eles estavam ali. Aí agora, esse terceiro perfil, que é o usuário de drogas convencionais, né? Então, ele tinha uma alta probabilidade do uso de álcool atrelado ao uso de uma outra substância. E aí que, no caso, era ou a maconha ou o tabaco, não as duas juntas, era uma ou outra. Esses aqui já tinham uma prevalência importante de envolvimento com violência, mas não apresentavam nenhuma forma de vitimização e tinham os indicadores de saúde, tanto mental quanto geral, na média. E aí uma coisa que eu acho muito importante da gente falar especificamente em relação a esse perfil de adolescentes. A gente vê que já é um tipo de adolescente que tem um padrão de consumo de substâncias mais grave, com uma frequência maior, e além de ter esse padrão de consumo mais grave, com uma frequência maior, ele tem também a emissão de comportamentos violentos com maior importância. Mas, apesar de tudo isso, a gente não encontrou fatores associados em relação a episódios aí de vitimização e de saúde mental em geral. O que faz a gente... Só que, ao mesmo tempo, a gente olha para isso e a gente fala, mas se ele está tendo problema, alguma coisa tem que estar mantendo isso, né? Isso não veio do nada. Então, na verdade, faz a gente pensar que essas variáveis que a gente investigou não são aquelas importantes para explicar o comportamento desses adolescentes. Então, a gente sabe que eles têm problemas e dificuldades que provavelmente estão mantendo esse comportamento violento, esse uso de substâncias mais sério, mas no que mantém isso, nosso estudo acabou não abarcando e isso não apareceu dentro das variáveis que a gente acabou tendo possibilidade de analisar. E aí a gente tem um usuário que é o poliuso, né, que faz um poliuso, que então ele tem uma alta probabilidade de usar várias substâncias ao mesmo tempo, né? Ele tem o maior envolvimento em situações de violência, de cometer violência, do que os outros 3 perfis anteriores. Então, até agora, né, ele é o que mais se envolveu com episódios de violência.
Curiosamente, em termos de vitimização, o bullying não foi uma coisa relatada em termos de vitimização, mas eles relataram numa alta frequência o abuso físico intrafamiliar e também o abuso físico de ter se machucado seriamente por alguma pessoa, né, independente de ser da família ou não. E ele também tem indicadores altos de problemas de saúde mental, especificamente nessa questão que eu coloquei entre parênteses para vocês, que é de se sentir estressado e preocupado, sendo que esse nível alto de estresse e de preocupação atrapalha ele a dormir. E o último perfil, né, que é o perfil que em termos comportamentais do uso de substâncias é o perfil mais grave, que é o usuário de drogas pesadas, que é aquele que eu tinha falado que foi composto por 5% dos adolescentes da nossa amostra. Então, ele tinha uma alta probabilidade de usar todas as 4 substâncias, né? Os únicos adolescentes que usavam crack e faziam esse uso do crack numa frequência alta eram os adolescentes da amostra com maior envolvimento em situações de violência. E ele pontuou alto em todas as formas de vitimização e somando aquelas vitimizações do grupo anterior, né, que já tinha episódios de vitimização familiar, de ter sofrido agressões sérias por outras pessoas, esse grupo foi o grupo que apresentou uma frequência mais elevada também de abuso sexual. Além disso, foi o único grupo que apresentou indicadores ruins de saúde geral e os adolescentes que mais apresentaram problemas de saúde mental. Sim, então a gente percebe que os nossos resultados reforçam a hipótese de que o padrão de uso de substância está sim associado a outros problemas. Não sei se foi ficando claro para vocês, à medida que a gente pulava de um grupinho para o outro, iam aparecendo mais problemas. Ou problemas históricos, né, que tristemente a gente não consegue fazer nada, como de vitimização, mas problemas de saúde mental, problemas de violência que estão ali acontecendo do adolescente no momento então a gente percebe que esse vórtice aí que a gente apresenta, essa relação forte entre abuso de substâncias, eventuais problemas, indicadores de problemas de saúde mental e conduta violenta, estiveram sim associados na nossa pesquisa. E daí a importância da gente procurar, é muito importante, a gente continua fazendo isso olhando para cada indivíduo individualmente, como o Tony falou, olhar clínico, quando você está no atendimento com o adolescente, isso é muito relevante e não deve deixar de ser feito, inclusive em pesquisas que têm esse viés. Mas essas pesquisas também são muito importantes porque a gente consegue entender melhor. Bom, então para um grupo como esses de adolescentes, são 5%, a gente fez ali uma conta, mais ou menos 300 de 6.700, vocês me corrigam se eu estiver errada. Se a gente pega aleatoriamente um adolescente de 14 anos desse grupo, a chance de que ele tenha um uso muito frequente de crack é alta, a probabilidade é alta, isso é muito grave. Mas a gente está tratando esses grupos separadamente para entender, então, quem eles são de fato, né? E aí a gente teve, então, 18% eram os abstinentes. Se pegasse um deles aleatoriamente, a chance era muito baixa de que já tivesse consumido álcool ou outra substância nos últimos 30 dias. Mas aí, do outro lado, quase 82% nos últimos 30 dias já tinha consumido alguma substância. Mas eles não são todos iguais entre si, né? E aí é onde o agrupamento é muito importante. Eles são muito diferentes. Então, se a gente fala em 2 níveis, né? Então, política de prevenção e intervenção de uso de drogas, ou intervenção ali, né, no Tony, intervenção de uso de drogas, dá para fazer uma só, depois de ouvir esses resultados? Dá para pensar num planejamento só, então, um conjuntinho de 5 sessões ali que vai cair muito bem para todos esses meninos? Não tem como. Ou uma grande política, a gente vai nas escolas, vai fazer falas, e vai motivar, e vai conscientizar, ok, é importante, mas vai funcionar para todos esses adolescentes? Assim, não consigo imaginar que funcione. E aí eu acho que esse número assusta a gente, né, se a gente parar para pensar. Então, 80% dos adolescentes já fizeram algum tipo de uso de substância no país.
E, de fato, é um número muito sério e muito alarmante, porque são adolescentes de 14 a 15 anos que estão tendo um acesso a substâncias psicoativas, né, numa fase que a gente entende que talvez eles não deveriam ter esse acesso de uma forma tão facilitada, mas ao mesmo tempo que é uma problemática séria, a gente também, que é o que eu acho que a gente começou a nossa apresentação um pouco nessa perspectiva, que não é porque os 80% fazem uso de alguma substância, que os 80% fazem da mesma forma e têm os mesmos prejuízos. Porque a gente também tem que tomar muito cuidado para não cair numa questão de muito alarmismo, do tipo, ai meu Deus, a juventude está perdida, e agora? O que a gente vai fazer no ambiente de droga? Como que a gente vai fazer? Então, é muito importante a gente olhar para esse número com cuidado e seriedade, mas ao mesmo tempo fazendo a ressalva desses diferentes perfis que a gente foi capaz de identificar. Enquanto pais, que devem ter muitos, não é nosso lugar de fala, enquanto pais, profissionais e sociedade, eu acho que é muito importante. Inclusive, essa pesquisa foi veiculada em algumas mídias por conta do prêmio, e com tudo isso que a gente pôde apresentar aqui para vocês com o tempo, muitas das manchetes eram 80% dos adolescentes já consumiu droga em algum momento da vida. E vocês percebem que a lógica, o interesse nosso é mostrar completamente outra coisa. Ok, adolescentes, como a Laís falou, estão nesse momento de teste de limites, exploração do mundo. E imagina, o adolescente está conhecendo o mundo, ele usa um negócio que causa algo nele, aquilo é uma novidade, ele pode ter motivos para continuar, mas ele pode ter motivos para não continuar. Então, tudo isso, em alguma medida, vamos para o segundo grupo, para os bebedores de álcool, para alguns do terceiro grupo, não todos, como a Laís destacou, pode fazer parte, mas não para todos. O que mais? E aí é importante a gente pensar também que o uso de adolescentes do padrão mais grave, ele de fato é uma amostra muito pequena, né? Então são 5% dos adolescentes, né? É relativamente pequena se a gente for comparar com a concentração de adolescentes nos outros grupos, mas são adolescentes que têm muitas necessidades de intervenção e inclusive são os adolescentes que estão tendo mais problemas de comportamento. E talvez esses problemas de comportamento teriam sido prevenidos se a gente tivesse olhado para a história desses adolescentes, né? Porque eu acho que é o ponto que a Rafaele falou, de fato, o histórico de vitimização é aquilo que a gente fala que a gente não consegue mudar. É um fator de risco histórico, está na história da vida da pessoa. Então, naquele momento, para aquele adolescente, é uma coisa que ele já sofreu. Isso não significa que não há nada que possa ser feito com esse adolescente, né? Porque a gente também tem muitos outros fatores que são dinâmicos e que a gente consegue trabalhar. Mas esses fatores de risco históricos, eles são muito importantes se a gente pensa em termos de prevenção desses comportamentos que são muito nocivos tanto para os jovens quanto para as outras pessoas. Então, por exemplo, para políticas de prevenção, seria muito importante a gente olhar para essas e cuidar dessas crianças que estão sendo vítimas de agressão na escola, na família, por outras pessoas, no bairro. Sim, então as classes mais graves, a gente tem aí os usuários poliuso já começando, então conforme foi diversificando o uso de droga, como eu falei, os adolescentes começaram a apresentar mais problemas. E os usuários de drogas pesadas, eles têm um contexto de vida mais complicado, com mais dificuldades. Então, autores de violência, vítimas de violência e uma percepção pior Bom, isso a gente já falou bastante. Esse grupo, ele comparativamente é menor, mas isso não significa que é o grupo com o qual a gente mais se preocupa e mais deve se preocupar. Então, as políticas com um foco só no comportamento de uso de drogas, então no que seria, aí se a gente pudesse, no que seria observável no uso e no consumo, eles não funcionam. Eles não iriam funcionar porque o uso de drogas, ele não está ali, né? Está solto, nada sustenta ele simplesmente acontece, é uma coisa louca que o adolescente vai, usa substâncias. Não é assim que acontece, então dessa forma não funciona. Da mesma forma que não precisa também visar uma política de abstinência.
Porque, como a gente mostrou, tem grupos ali que tem um consumo que pode fazer parte, ok, não é ideal, mas acontece, e que o adolescente não necessariamente vai ter prejuízo por conta disso. Uma frequência baixa de experimentação, então, não necessariamente denota problemas, não precisa ser alarmista, como a Laís falou, isso é muito, muito importante. Para aí, quem também já ouviu muitas falas sobre delinquência, é tudo muito relacionado, né? Então, muitas vezes até parece com o discurso da delinquência, mas muitos usam, mas aquele grupo pequeno que usa mais frequência, aquele grupo pequeno que comete mais delitos com frequência, e todo esse grupo. A gente não pode também aplicar sanções e criar contextos agradáveis para os adolescentes que não são terapêuticos, muitas vezes, né? Então, porque talvez para esses adolescentes que não têm muitos problemas, esse consumo em baixa frequência diz mais da nossa sociedade que permite que eles tenham acesso a isso do que problemas que esse adolescente apresenta, porque ele vai usar por ter um acesso facilitado, mas ele não vai usar de uma forma abusiva e não vai ter de uma forma com um padrão mais sério e não apresenta muitas dificuldades também. Então, na verdade, o que faz a gente pensar que o problema para esses adolescentes não está tanto neles, mas muito mais em estar num ambiente onde esse uso, de alguma forma, ele é facilitado. O que é alarmante, talvez não, o que não é alarmante é pensando em termos de necessidades do adolescente, mas se a gente for pensar em termos mais sociais, isso é uma coisa séria. É verdade. Inclusive drogas ilícitas, né? Para menor, todas ilícitas. Bom, e os usuários de drogas convencionais, que são aqueles que a gente já destacou, eles não relatam problemas de saúde mental ou de desconforto de saúde geral, mas sim, possivelmente, têm problemas porque estão aí se envolvendo em situações como autores de violência, que é bastante grave e sinaliza que a gente tem necessidade de continuar investigando e conhecendo mais quem são esses adolescentes para entender o que a gente pode fazer por eles e pelo entorno deles. Então, e aí com isso, a gente falou, né, dessas 3 variáveis que estão relacionadas: abuso de substâncias, conduta violenta e problema de saúde mental. Mas quem vem primeiro, né? Como que vocês acham que isso se organiza na vida de cada indivíduo? A menos que a gente esteja falando de vitimização na infância, se eventualmente os adolescentes relataram vitimização na infância, isso certamente veio antes, e vitimização certamente é fator de risco, inclusive comum para esses 3 desfechos. Mas no caso desses 3 fatores, em especial pela forma como a pesquisa investigou isso, a gente não consegue ter certeza. O que a gente sim tem certeza, com base em outras pesquisas que já fizeram esse acompanhamento de vida, é que não importa um pouco quem começou primeiro, mas independente de quem tenha sido, são 3 fatores que se retroalimentam. Então, o adolescente podia já ter problemas de saúde mental, desconfortos, e ele usa substâncias para controlar isso, ou ele pode, o uso de substâncias, até neurobiologicamente, pode causar desequilíbrios e levar ele a ter um humor mais deprimido, mais problemas como ansiedade. Então, é muito complexo, né? E era mais ou menos isso, gente. Queremos agradecer muito a atenção de todos, foi uma plateia muito boa. E é isso, obrigada.